Uma das maiores dores da humanidade possivelmente seja a sensação de abandono, de rejeição. A sensação de ficar sozinha, o medo do abandono, da rejeição, né? Eu vou contar um caso, né, que eu atendi de uma moça que ela sofria muito com esse sentimento de rejeição, de abandono. A mãe dela morreu quando ela era muito pequena. Ela devia ter, sei lá, uns 2 aninhos. E ela não lembra, assim, da mãe, mas ela carrega dentro dela aquela dor de ter sido abandonado. E a mãe não tinha abandonado, né? A mãe morreu, né? Mas na ideia infantil dela, a mãe a havia abandonado. E quando, trabalhando, a gente chegou nesse ponto, então ela soluçava, ela chorava muito, né? E é onde veio à tona toda essa emoção, todo esse sentimento, né? E essa consciência de que ela tinha dentro dela essa dor, né? Esse sentimento de abandono, de que a mãe a havia abandonado, que a mãe não a amava, né? Então, essa dor profunda. Conscientemente, ela sabia que a mãe não tinha abandonado, ela sabia da história, tudo o que tinha acontecido. Mas lá no fundo, no campo emocional, ficou guardada uma informação de abandono. E isso não aconteceu de verdade, né? Não, mas foi exatamente como ela processou emocionalmente aquele evento. Todas as pessoas, elas reagem e percebem os eventos da mesma forma? Não, claro que não, né? Ela tinha mais 2 irmãos, né? Uma irmã de 1 ano, um ano mais velha, né? E um irmãozinho que devia ser 1 ano mais novo do que ela, né? Mas cada um desses 3 filhos recebeu essa mesma informação de perda de uma forma única, né? A sua própria forma de perceber e de sentir. Então, a realidade, como nós percebemos, depende da interpretação das condições, das ferramentas, do suporte emocionais que nós temos para isso. Então, um fato versus a interpretação que nós fazemos desse fato é que gera a nossa realidade. E é justamente por isso que nós temos, no mesmo evento, formas diferentes de sentir e de perceber aquilo, né? Então, cada pessoa olha para o mesmo evento de uma forma diferente, né? No caso dela, ela trazia uma profunda dor de abandono, né? Ela se sentia perdida, abandonada o tempo todo. Era um vazio profundo e uma busca incessante de encontrar um preenchimento, né? Para esse buraco que ela trazia no peito. Conscientemente, isso não fazia sentido para ela, né? Ela não conseguia perceber por quê, né? Da onde havia, que fato, que evento, o que tinha acontecido que poderia ter criado esse vazio interno. Porque ela sabia que a mãe havia falecido, né? Ela sabia que o pai cuidou dela e dos irmãos, se dedicou o tempo todo. Ela teve o carinho, a atenção, o cuidado dos avós maternos e paternos. Teve depois, né? O pai casou novamente, então ela teve o amor, a atenção da esposa do pai. Então, tudo isso, conscientemente, não fazia sentido para ela esse sentimento profundo de perda e de abandono, né? Então, o tratamento aqui é justamente chegar nesse ponto, esse ponto da traumatização, onde aconteceu esse evento, que a pessoa não tinha ainda recursos e ela não sabia lidar. E ali instala a dor profunda, a dor do abandono. Tratar, significar buscar o auto-perdão, né?
significa buscar esse auto-perdão, esse auto-amor. Parar com auto-julgamento, autocríticas, cobranças demasiadas, né? É um olhar para si, é um novo olhar, com mais amor e com mais compaixão. E é aprender a se amar e não sair correndo buscando por alguém cada vez que sente lá no fundo essa pontada, né? Esse sentimento de abandono. Esse sentimento, né? Essa dor profunda do abandono é um campo. E é uma massa que existe, né? E essa massa sempre vai existir. Esse campo é um campo dela, pertence a ela esse campo. É um aprendizado, eu chamaria de um aprendizado coletivo, né? Ela e o pequeno fractal dela própria. Ela precisa aprender e desenvolver o amor próprio, justamente para ela não buscar isso no outro. Aquilo é algo que ela tem que se autonutrir. Do contrário, ela vai sempre buscar fora e ela vai continuar sentindo esse mesmo medo. O medo de estar sozinha, de ser abandonada. Essa parte dela, né, vai sempre existir para lembrar e trazer consciência todas as vezes que ela se abandonar. Então, toda vez que ela sente aquela pontadinha, né, de abandono, ela vai saber que é a hora de parar e de olhar para si, de olhar para suas próprias necessidades internas, né? Parar de procurar para fora aquilo que ela precisa encontrar dentro, né? Senão, é um movimento de novo de autoabandono. Quando eu vou para fora, eu vou para o outro, eu tento preencher lá fora, é um novo movimento de autoabandono, né? O abandono, e esse abandono, né, é algo que ela traz, né? Que tá nela, ela trouxe isso para trabalhar. É isso que ela veio desenvolver, né? Por isso vai estar sempre lá com ela. Mas a partir do momento que ela passa a trabalhar isso, ela ganha consciência, ela começa a olhar e ela faz esse tratamento, não precisa mais, não tem mais essa necessidade e ela não vai mais sentir isso como um sofrimento, mas sim como um sinaleiro, algo que sinaliza que ela desviou do caminho dela, né? Então, é nesse momento que a nossa maior dor se transforma na nossa maior força. Quando nós paramos de alimentar o sofrimento e acolhemos, olhamos, integramos, né, essa parte nossa. Aí sim nós temos a chance de uma transformação. De transformar um grande sofrimento, ele vai se transformar num sinaleiro, num guia, que sempre traz a gente para o caminho que a gente precisa seguir, né? Que é o caminho da nossa essência, é aquilo que a gente precisa trilhar. É um processo evolutivo, né? E não um castigo. Às vezes a gente pensa que tudo aquilo é um castigo, mas é só um sinalizador, algo que nos orienta, que nos conduz, é o caminho da nossa própria evolução. E aqui tem um ponto que eu gosto de chamar a atenção, né? Que é a nossa criança interior, que fala-se muito, né? Então, toma muito cuidado, né? Para não romantizar demais essa criança. Por quê? Porque a nossa interna, ela é pureza, ela é leveza, é a nossa capacidade de criação, é a nossa essência, né? Essa é a nossa criança interior divina. E não a criança ferida. Essa dor, essa criança que precisa ser acolhida, que precisa ser olhada, é uma criança ferida. É só uma criança birrenta. Por quê? Porque é uma criança... E por que a gente fala que é uma criança? Porque é um pedaço que não cresceu. É uma parte nossa que não cresceu, que continua com comportamentos infantis. Teimosa, birrenta. Então, eu preciso acolher essa parte, mas sem romantização.
justamente para que eu não alimente esse comportamento infantil. Enquanto eu não cresço, né? E o crescer é reconhecer quem eu sou, reconhecer as minhas forças, a minha grandeza, reconhecer a minha capacidade, né? Reconhecer e me amar, né? Me aceitar. Enquanto eu não cresço, eu sinto a falta, a dor do abandono, e eu me jogo no outro, vou cuidar do outro e acabo me abandonando. E por que eu faço isso, né? Porque o outro também, né, em estar em ressonância comigo, ele também é uma criança ferida. Ele também precisa de ajuda, porque ele ainda também não cresceu, não descobriu a capacidade, o potencial dele. Ele acredita que é um bebê ainda, que precisa de outra pessoa. E eu, para preencher, para tentar enganar, né, esse pedacinho dentro de mim que está brigando, gritando, se debatendo em dor, eu vou salvar o outro. Ao invés de me salvar, de olhar para esse pedacinho dentro de mim que está gritando, eu vou para o outro, né? Quando a gente faz um caminho de tratamento, limpando, tirando os ruídos que nós vamos adquirindo através do tempo, com as nossas percepções equivocadas, a gente descobre que nunca teve nada de errado, que tudo esteve certo o tempo todo, né? Que é apenas um caminho de evolução, de crescimento. Um caminho no qual eu aprendo a me observar, a me olhar, a me cuidar e a trilhar um caminho que condiz com a minha essência. Então eu me reconecto comigo mesma. E aí eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, onde eu quero ir, né? E nesse momento é que a vida entra em fluxo, ela começa a andar sem esforço. Enquanto tem esforço, é porque eu estou desviada do meu caminho. E é por isso que depois de muito tempo, né? Depois de muito estudo, muito caminho, hoje, né? Eu não gosto de usar muito o termo cura, né? Cura. Porque não é uma cura, na verdade, é um novo olhar, é um jeito diferente de enxergar as coisas, enxergar as experiências da vida. Eu passo a olhar com muito mais carinho, com muito mais atenção para mim, para minha existência, para minha vida, para as dores que eu carrego. E essas dores se transformam numa potência, numa força muito grande que me move. E me move para onde? Me move pelo meu caminho. No caminho que a minha essência, que o meu eu superior traçou para mim. E a dor era a apenação. Ela deixa de ser algo incômodo para ser apenas algo que me norteia, que me avisa. Se eu tenho essa dor do abandono, toda vez que eu desvio o meu caminho, eu vou sentir essa pontada. E eu vou falar, opa, eu parei de olhar para mim, eu parei de me cuidar, eu parei de me olhar. Então, nesse sentido, eu volto, me reconecto comigo e retomo o meu caminho. Então, eu entro em fluxo. Por isso que hoje eu prefiro falar em transformação. Transformar aquilo que eu vejo, as minhas percepções. É uma transformação de percepção e não uma cura. Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso limpar todo o ruído, todas as percepções equivocadas que eu venho fazendo ao longo da minha vida, ao longo dos anos, de acordo com os eventos, com as circunstâncias que eu vivo. Então, primeiro eu ressignifico tudo isso, eu olho para tudo isso, eu limpo todo esse ruído, para que eu possa dar, de fato, esse novo passo.